Nós vamos fazer uma leitura no livro de Josué, no capítulo no capítulo 10 de Josué. Nós faremos a leitura do versículo 28 ao 43. Que diz assim a palavra de Deus: No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Josué, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera em Libna. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram a espada, tanto ao seu rei, como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nenhum sequer, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei. Também fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Aqui nós temos um relato incrível da postura de Josué, do quanto ele era impetuoso e do quanto ele era zeloso com aquilo que Deus queria de sua vida. O título do sermão é A Urgência de Servir ao Senhor. Porque aqui Josué demonstra que ele tem urgência. Não se trata de pressa, mas ele tem urgência em servir ao Senhor. Na verdade, há uma diferença enorme.
entre ser ágil e ser apressado. Ser ágil significa entregar valor com qualidade, planejamento, adaptação rápida, mudanças, focando na eficiência. Já a pressa estraga muitas coisas. A pressa é quando você age impulsivamente, desorganizados e pula etapas para buscar uma solução rápida com atitudes fáceis. Uma situação difícil, tentando resolver de uma forma fácil, para não ter o cuidado de fazer da forma correta. Agilidade é estratégia, pressa é precipitação. Então, aqui Josué estava sendo ágil. Ele estava simplesmente sendo urgente na sua causa, mas não significa que ele estava fazendo de forma precipitada. E aí temos um problema, porque trazendo para os nossos dias ou para a nossa vida, muitos justificam que por causa da prudência é melhor não agir agora. E aí usam a desculpa da prudência para ficar adiando, para ficar deixando para frente, e as coisas precisam ser resolvidas, sempre deixando para depois. Ou fazem tão lentamente que acabam jogando no lixo a moeda mais valiosa que você tem no mundo, que Deus te deu, que é o tempo. Você vai fazendo lentamente, deixando as coisas acontecerem, vai devagar, e o tempo vai passando e as coisas não vão melhorando. Aqui Josué nos ensina 3 coisas valiosas de como devemos cuidar do nosso tempo, de como devemos usar o nosso tempo para o nosso Deus, para as causas do nosso Senhor. A primeira coisa que Josué mostra é que você tem que aprender a vencer a procrastinação. Josué detestava, odiava, ele era inimigo da procrastinação, de você ficar deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é procrastinar. Você tem como fazer hoje, mas você não, amanhã eu faço. E muitas vezes por causa de ansiedade, por causa de medo de falhar, porque você está inseguro, ou porque você está gostando do conforto que está no momento, e você vai deixando para frente. Deus abomina quando você negligencia a obra dele, para adiar, para deixar sempre para depois. Veja como era a postura de Josué diante desses reis. Diz assim: no mesmo dia, tomou Josué a Mequedá, o versículo 28. No mesmo dia? Que dia? Que mesmo dia foi esse que ele tomou a Mequedá? Foi no mesmo dia que ele prendeu e matou 5 reis. Então Josué, ele não deixava para amanhã o que ele podia fazer hoje. Ele não se guiava pela procrastinação. Observe que Josué terminou uma guerra contra 5 reis e disse: ainda dá para lutar mais? Então vamos invadir Mequedá. Só que no versículo 29 diz: passou de Mequedá a Líbina e pelejou contra ela. Esse homem não para. Esse homem está sempre à frente e avançando. É isso mesmo. Deus quer que você vença a procrastinação. No versículo 31, mais uma vez, passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. Aí você vê no versículo 34, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia, a tomaram e feriram a espada. Subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, no versículo 36. No 38 diz: voltou a Debir e pelejou contra ela. No 40 diz: assim feriu Josué todos daquela terra. Ou seja, Josué, ele tinha urgência em fazer a obra de Cristo, em fazer aquilo que precisa ser feito para o reino de Deus. E muitas vezes você fica adiando uma decisão, uma postura, uma tomada de atitude
que você poderia tomar hoje, mas Deus se aborrece disso. Você lembra quando o povo de Israel estava subjugado pelos egípcios? 400 anos vivendo como escravos, porque não tinha chegado o tempo ainda da sua remissão. Deus estava lapidando aquele povo, mas quando chegou a hora de tirá-los de lá, Deus não aceitou perda de tempo. Por isso que ele convoca Moisés, e olha só como Deus fala com Moisés. Em Êxodo 3, o versículo 10, ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas preste bem atenção nisso. Deus não marcou uma data. Olha, Moisés, daqui uma semana eu quero que você volte aqui, porque não. Deus deixa bem claro: vem agora, que eu te enviarei a Faraó. E Deus está falando isso com você. Levante-se agora e faça o que precisa ser feito. O que é que você anda sendo cobrado por Deus? Você olha para a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, sabe o que Ele quer de você, e de repente você está se omitindo. E por que se omite? Porque amanhã dá para fazer, né? Só que Deus não gosta disso. Por isso que Paulo, na sua epístola aos Coríntios, o capítulo 7, o versículo 29, ele disse: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo está acabando. Pare de dizer que faz amanhã, porque amanhã você pode fazer outra coisa. E se você deixa para fazer amanhã, essa outra coisa já não pode ser feita. Então é necessário que você tenha urgência em servir ao Senhor Jesus. Não deixe para depois, se já está nas suas mãos. Lembra daquele homem que chegou para Jesus Cristo? Relata em Lucas, no Evangelho, capítulo 9, do versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Eu vou te seguir. Mas peraí, para quê, né? Tanta urgência. Daqui a pouco eu lhe sirvo. Daqui a pouco eu sigo ao Senhor. Ou amanhã, deixa eu ter um momento com minha família. A resposta de Jesus foi enfática. E ele diz isso para você também. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou você entende que é hoje, ou você não está pronto. Você não é apto, você está em falta, você está reprovado no reino de Deus. O dia é hoje. E Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz: o preguiçoso deseja e nada tem. Por que o preguiçoso deseja, mas não tem nada? Porque ele sempre deixa para depois. Não, hoje não, eu estou tão cansado. Eita, está tão confortável aqui. Depois eu faço, e vai deixando, e Deus diz: você não terá nada. Mas a alma diligente se farta. Você quer treinar seu cérebro? Porque muitos treinam o corpo, que é, maravilhoso. Você está cuidando da máquina que Deus deu a você. E você está fazendo dessa máquina potência para que você sirva ao Senhor por mais tempo e de uma forma mais vigorosa. Então treine, faça caminhada, vá para a academia, exercite e tudo. Mas não é só isso. Isso comparado à piedade é nada. Pouco proveito tem se comparado à piedade. Porém, se você quer treinar a mente, faça coisas que você tem medo. Arrisque. Mas não de forma irresponsável, mas como Josué. Você vê e diz: não, pode ser que dê certo, pode ser que eu consiga. Com a graça de Deus eu vou conseguir. Ai, mas eu estou com muito medo e por isso eu não vou fazer. Você está treinando seu cérebro para ser covarde. E se você diz: eu vou,
e alguém disser, mas e se tu tiver prejuízo? Mas e se der errado? E se tu se prejudicar? Aí você recuar, está sendo covarde. Você não pode deixar para depois ou se omitir. Você precisa ter a coragem de agir, de fazer. E sempre que você fizer, sempre que você deixar a procrastinação, o amanhã, para lá, e fizer o que precisa ser feito, o seu cérebro vai recompensar você. Você se tornará uma pessoa corajosa. Então, nunca perde aquele que arrisca. Nunca. Ele pode perder financeiramente, ele pode perder materialmente, fisicamente, mas psicologicamente ele sempre ganha, porque ele estimulou o cérebro, treinou o cérebro a vencer a procrastinação, a vencer o medo ou o desconforto. Então, sair sem desperdiçar tempo, é isso que você precisa fazer. Lembra dos talentos? Pois será como um homem que se ausentou do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Jesus Cristo contou esta parábola, e ele diz que a um, este homem deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Olha só a postura dos que receberam, sim, do que recebeu 5 e do que recebeu 2. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Ele não queria perder tempo. Ele poderia muito bem dizer, não, peraí, o Senhor vai demorar para vir mesmo, uma viagem dessa demora, então não precisa ir hoje não. Mas ele honrou. E é isso que Deus quer ver você fazendo, honrando os talentos que Ele te deu. Pare de adiar, pare de deixar para depois. Do mesmo modo que recebera 2, saiu, veja só, imediatamente. Saiu, fez igual. Do mesmo modo. Então é isso. Quando o Senhor voltou para ajustar contas, o que eles ouviram do Senhor foi glorioso. Muito bem, muito bom. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na intimidade do teu Senhor, entra na casa do teu Senhor, mora aqui na minha casa. E por quê? Porque saíram imediatamente e arriscaram. É um risco. Você investir, você fazer alguma coisa, sempre vai haver o risco de você perder. Mas eles arriscaram e Deus honrou. E agora eles puderam mostrar, olha Senhor, tu me deste 5, eu estou com 10. O outro, tu me deu 2, eu estou com 4. Porque arriscaram, porque foram corajosos, porque não procrastinaram. A outra coisa, é preciso vencer o medo da piora. Você precisa vencer a procrastinação. E quando você vence a procrastinação, você começa a acreditar no seu potencial. E você começa a perceber que sim, pode ser que dê certo. Olha só, está difícil, mas vai dar certo. Mas e se piorar? E se aquilo que estava difícil ficar aparentemente impossível? Como você vai reagir? Porque Josué estava programado. Eu vou combater aquele, assim que terminar o combate aquele, eu não posso perder meu tempo. Eu tenho que agir de uma forma urgente e prudente. E ele saiu derrotando os reis. Só que algo aconteceu que ele não esperava. O versículo 33. Então, Oão, rei de Gézer, subiu para ajudar Laquis. Olha só, ele lá tal, de repente vem outros, ele e agora? Fazer o quê? A coisa piorou. Sabe o que ele fez? Josué o feriu, a ele e ao seu povo. Foi isso que ele fez. Destruiu-os, venceu-os também. Se a coisa piorar, parta para cima da piora. Não se atemorize.
Já viu aquele ditado, né, que a pessoa está toda acabada e tudo, aí depois vem um problema em cima daquele. Aí as pessoas dizem, mixe, coitado, meu Deus do céu, por cima de queda coice. Né? O coitado já está caído e agora chega o coice por cima. Olha só, isso é uma forma de Deus dar oportunidade de mostrar, de você mostrar o quanto você é impetuoso, o quanto você não se dobra, o quanto você só se curva a Ele. Mas as coisas da vida, os problemas, as dificuldades, não. Estarei sempre de pé. Tá certo, pode ser que eu caia, que eu sou palha, eu sou falho. Mas de uma coisa é certa, ficar no chão não fica, eu me levanto de novo. E piorou e eu vou de novo. É assim que deve ser a postura. Porque Deus não gosta de pessoas covardes. Inclusive, em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 8. Deus disse que ficarão de fora um monte de gente, né, do gozo dele, da morada dele. Ficarão de fora, e o primeiro da lista, os covardes. Ele não gosta de covarde, ele quer que você parta para cima, aguente, suporte. Foi isso que ele disse ao próprio Josué: seja forte. Para quê? Para apanhar e permanecer, para cair e se levantar, para não desistir, para continuar até o fim. Agora seja corajoso também para dar início à sua jornada. Olha só, Jeremias, ele, no capítulo 12, ele traz aqui uma revelação, que ele, é como se ele estivesse desistindo. Ele diz, não, Deus, não dá não, está muito difícil. Senhor, olha o que está acontecendo. Quem sou eu para combater tudo isso? Ele estava prestes a desistir, e ele confessa isso ao Senhor, que está muito difícil. Sabe o que Deus disse para ele? Isso não é nada para o que ainda está vindo. Ainda vem a piora, e você vai ter que aguentar. É isso que Deus está dizendo a você. Não existe piora para o servo de Cristo, para o Filho de Deus. Não existe piora, porque ele sempre está pronto para enfrentar. Olha só, Jeremias, capítulo 12, do versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz os que procedem perfidamente. Por quê? Se o Senhor é justo e santo. Plantaste-os, e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto, tente nos lábios, mais longe do coração. Ele está falando do povo de Israel. Jeremias, lamentando essa postura do povo de Israel. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra? E se secará a erva de todo o campo? Até quando, Senhor? Está demais, eu não estou conseguindo. Por causa da maldade dos que habitam nela. Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Olha a resposta de Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo é, onde você está, não é nada. Veja isso como dias de paz, porque você vai entrar num Jordão escuro e cheio de feras. Olha, você está lamentando porque está competindo com homens, correndo, disputando uma corrida com homens. Aguarde, porque você vai ter que correr contra cavalos. E aí Deus revela uma coisa dura para ele.
porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente para contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. E Jeremias teve que entender isso. Por cima de queda, pode ser que venha coisa, sim, mas e daí? Se Deus está comigo, se o Senhor é o meu auxílio, e daí? Olha só, tinha um homem que ele sempre dizia: Senhor, como tu és bom. A cada desgraça, viu? Porque a gente diz, né? Inclusive, Deus tem até um filme que diz, né? Deus, o tempo todo é bom, né? O tempo todo Deus é bom, alguma coisa assim. E de fato é. Mas esse homem, ele dizia em todo momento, inclusive quando aconteciam as piores desgraças, as coisas mais ruins na vida dele, ele dizia, cheio de vida, de vigor: Deus, como tu és bom. E as pessoas não entendiam e perguntavam para ele: como assim? Como você consegue? Ele disse: porque de fato ele é. Eu só estou dizendo o que ele é. Porque se fosse para ele me tratar de acordo com o que eu mereço, eu estaria no inferno. Isso não é nada para o que eu mereço. Inclusive, Davi diz isso no Salmo 103, o versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Assim é o nosso Deus. Ele nos trata sempre bondosamente. Por pior que as coisas fiquem, não é 1% de tudo que deveria acontecer com você. E Jesus Cristo, Ele quer que você o siga, mas com coragem. Alguém chegou para ele também, né, nesta ocasião, e disse, em Lucas capítulo 9 ainda, agora os 57, indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. E ele disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que quer me seguir? Porque se você quer me seguir, entenda, pode ser que piore. A cada dia a coisa piore. E você olhe para os animais e diga: nossa, felizes são os animais, porque ai de minha vida. Será que você quer mesmo seguir a Jesus Cristo? Se você quer, entenda isso. Você vai ter que vencer a procrastinação. Pare de adiar as coisas. Você vai ter que vencer o medo da piora. Deixe piorar. Deus está sendo bondoso e Ele está dando oportunidade a você de ser alguém que entre para os heróis da fé. Observe, o que nós vamos ver agora é que Deus também, Ele quer que você vença a negligência. Porque a procrastinação, ela é uma espécie de negligência. Mas pelo menos a pessoa ainda está programando que vai fazer. Não, mas eu vou fazer, não é que eu não vou. Já a negligência é aquilo, eu faço de qualquer jeito. Eu faço tanto faz. O velho ditado, né, empurra com a barriga que só precisa tentar fazer. Veja só como era Josué. O versículo 28 diz, a parte B: sem deixar nem sequer um. A parte B do 30. Sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. No 33. Sem deixar nem sequer um. O 37. Sem deixar nem sequer um. O 39, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. O 40, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Então, Josué não era negligente. Ele queria fazer à risca. Ele queria fazer hoje e da melhor forma,
como Deus ordenara, ele queria fazer. E aí você precisa parar e meditar. E eu tenho feito como? Eu faço de qualquer jeito? Eu chego qualquer hora? Eu vou só quando tenho vontade? Eu faço só quando tem algum interesse que diz respeito à minha pessoa? Pense em como você está servindo a Cristo. E veja se você não está sendo negligente em alguma coisa da sua vida. Qualquer coisa. Na criação dos seus filhos, no amor que você tem que devotar à sua esposa, no respeito que você tem que devotar ao seu marido, no amor entre os irmãos, no respeito aos mais velhos, na submissão às autoridades da igreja. Veja como está sendo o seu serviço ao Senhor. Porque se estiver sendo negligente, você está igualzinho ao que recebeu um talento só. Ele saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Agora, o que ele ouviu quando o Senhor voltou foi totalmente diferente do que aqueles outros dois ouviram. Por fim, chegando que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, olha o medo, e a desculpa, certamente, para não precisar trabalhar, o medo de arriscar e de perder, tudo aqui pode englobar, e vocês precisam fazer, independentemente do risco de perder. Vocês precisam agir, porque Deus se agrada dos corajosos, prudentes e corajosos, dos covardes não. Ah, tá vendo? Não devia ter feito, fiz e deu errado. Mentira, você devia ter feito, deu errado, porque Deus quis provar você também na sua falha, no fracasso, porque o dar certo só depende dele. Ah, eu devia ter feito de tal forma, daria errado. Você tem que fazer da melhor forma, como Deus manda, mas não é garantia de que vai dar certo. Só é garantia de que você vai ganhar. Aqui, você vai ganhar em coragem, você vai ganhar em resiliência, você vai ganhar em experiência, em muitas coisas, que é muito mais valioso, muitas vezes, inclusive, até da causa que você está buscando. Receoso escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a tudo que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas observe, se você tem uma boa família, se você tem uma boa igreja, se você tem, é porque você está trabalhando para isso. E quando o Senhor voltar, vai dizer: olha só, toma, servo bom e fiel. Agora, se ele vem e você não tem, ele vai tirar até o pouco que você tem. Porque ele não admite covardes no reino dele. É preciso ter essa compreensão. Seja diligente. Moisés, ele apresentou um monte de desculpas. Por quê? Porque ele ficou traumatizado. Ele não queria passar mais uma vez pelo trauma que ele passou. Ele foi inventado em ajudar o seu povo, matou o egípcio para salvar o hebreu. Daí a pouco, outra briga no outro dia. Só que agora eram 2 hebreus. Aí, não faça isso. Você não pode agredir o seu irmão. Aí o agressor disse: e você vai querer me matar, como matou o egípcio? O faraó ficou sabendo, se levantou contra ele, ele fugiu.
Então, para ele, o lar seguro e tranquilo dele era o deserto agora. Jamais ele queria voltar para aquela situação. Só que Deus queria que ele voltasse. E já, vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Olha o que ele começa a justificar. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus corrige essa distorção cognitiva dele. Deus diz: eu serei contigo. Mas aí Moisés já tinha outra cartinha na manga, outra desculpa. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Que lhe direi eu? Olha só, né? Já que ninguém sabia até hoje o nome de Deus, então pode ser que Deus não queira nunca que ninguém saiba. Agora essa é a cartada, não é? Deus não vai dizer o nome e eu agora estou isento de ir porque eu não tenho um nome para apresentar. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Esse é o nome de Deus. Então, a partir daí, Deus apresentou o seu nome ao seu povo. Mas Moisés ainda queria evitar a frustração que passou lá. E aí, veja só, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor te apareceu. Nada. Aí Deus corrige mais uma vez. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Ah, é um bordão. E aí o Senhor manda jogar, se transforma em uma serpente agressiva, ele foge da serpente. Aí Deus diz: pega na cauda dela. Quando pega, aí se torna numa vara. Aí depois, Deus manda ele colocar a mão dentro da roupa, no peito, e tirar. Quando tira, está leprosa, toda branca. Aí coloca de volta. Colocou, tirou. Aí Deus diz: se ainda não crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra, e as águas do rio se tornarão em sangue sobre a terra. Então 3 sinais você terá para que eles creiam. Mas e Moisés? Moisés então disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem outrora, nem depois que tu falastes ao teu servo, pois eu sou pesado de língua, de boca e de língua. Aí o que Deus faz? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo e o surdo, e o que vê e o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, eu é que mando na tua boca. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E aí Moisés estava amando tanto o deserto, o conforto que ele encontrou ali, longe de irmãos problemáticos, que só dão trabalho. E aí ele diz: ah, Senhor, envia o que hás de enviar, menos a mim. Deus é paciente, viu? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita? E aí disse: você vai, Arão e você, mas você vai. Mas observe que Deus não aceitou que Moisés recuasse, fosse negligente com o seu chamado. Então o medo de arriscar faz você perder dons preciosos. O medo de deixar o seu conforto para trás faz você perder preciosos dons. O dom da fé, o dom da coragem, eles vão todos embora. E seu cérebro passa a trabalhar para que você seja um omisso, um medroso. Por isso que o Senhor diz assim em Jeremias 48:10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue,
Se você começou a guerrear, se você começou a lutar, não ponha a sua espada na bainha, porque senão você vai ser maldito. Não solte a mão do arado. A sua luta tem que ser constante e urgente. Você tem que vencer a procrastinação. Ai, está piorando. Piore também. Aumente também os seus ataques. Quanto mais a situação piorar, mais se levante contra ela. E por fim, não seja negligente. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite primeiro ir sepultar o meu pai? Não negligencie o que você tem para cuidar hoje, por causa do que você não tem mais o que fazer. Tem muita gente que é assim, perde uma coisa e fica lamentando. Ai, aquilo. Sim, mas e o que você tem? Olhe à volta. Veja o tanto de pessoas, de recursos, de condições, de bênçãos que Deus te deu. Por que você travou aqui? Só lamenta o que perdeu e ignora tudo que tem de Deus para você. É ser injusto com o que Deus te deu, para ficar lamentando o que você perdeu. E aí Jesus Cristo diz: deixai os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está dizendo: olha, você não tem como trazer seu pai de volta, mas você tem como salvar muitas almas. Aqui é a prioridade, a salvação das almas. E enquanto não aprendermos isso, não vamos saber como honrar ao Senhor. Então é preciso você fazer hoje o que você está adiando. É preciso também você estar pronto para quando a coisa ficar feia. E é preciso que você faça da melhor maneira possível, com o maior carinho e maior zelo que você puder. Aí Deus te honrará, te abençoará e você será cada vez mais forte no Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja. Vamos ter nesse momento a mesa do Senhor, e é algo que o Senhor também nos confiou, nos proporcionou. Já que estamos aqui, vamos desfrutar do que Ele nos concedeu. A mesa do Senhor, ela é do Senhor. Ela não é da presbiteriana conservadora. Ela é de todos os fiéis do Senhor espalhados pelo mundo. Então, se você é de uma igreja fiel às Escrituras, se você está em comunhão com esta igreja, você tem parte nessa mesa. Agora, é preciso que você saiba discernir o corpo, porque quem não discerne o corpo de Cristo se torna réu do corpo de Cristo e adquire para si maldição ao invés de bênção. Então saibam da importância dessa mesa, vamos desfrutar dela, e todos aqueles que já têm professado sua fé no Senhor Jesus Cristo, feito aliança com Ele, podem tomar parte nesta mesa.